Fala galera, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal Descomplicando. Estou aqui com o Ricardo hoje e vamos trazer um assunto bem bacana para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a plataforma de relatórios da DeltaVox. E aí, Ricardo, tudo bem? Boa noite. Opa, boa noite pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos mostrar aí um pouquinho aí dos relatórios que a gente tem dentro da ferramenta aí, fica mais fácil para vocês conseguirem puxar os dados aí que vocês precisam. Show de bola. Ricardo, gestão é tudo, né? Então, um relatório gerencial ajuda aí a mudar a vida e a rotina aí de uma operação, né? Então, se você tiver esse número bem claro para você poder fazer uma estratégia de negócio, ajuda bastante. Então, inicialmente, né, vamos começar logando no sistema aqui, né, Ricardo, para poder Isso aí, mostrar pro vamos logar pessoal. aí, mostrar pro pessoal aí os relatórios aí que a gente tem. Lembrando que é em cima dos relatórios que você vai traçar as métricas da sua operação, né? E ver a saúde dela, né? Nesse primeiro relatório aí, que a gente tem um CDR geral, tá? Para quem já é da área já de telecom, telefonia já, o CDR ele vai mostrar todas as informações de todas as chamadas existentes dentro do sistema, internas, externas, entrante, sainte, entre ramais, ele vai mostrar todas as chamadas que vão passar pelo sistema, tá? Ele era muito utilizado no passado para, em cima dele, extrair a quantidade de minutos que você precisa para fazer o pagamento para as operadoras e bater com isso aí, tá? Então, nosso O sistema. antigo CDR, é isso, Ricardo? Isso, antigamente era chamado de CDR, nesse aí também, né? Ele só tem um nome diferente, mas ele é o CDR geral de todas as chamadas, tá? Então ele tem todas as informações aí que você precisa para fazer o batimento aí de minutagem, fazer um batimento junto com as operadoras aí do que você precisa fazer o acerto com eles depois, tá? Mas nesse caso aí, ele que nem eu comentei, ele mostra todo tipo de chamada, entrante, sainte, chamada entre ramais, então tudo isso aí tá dentro desse relatório aí, beleza? Ah, show de bola. Então aqui a gente consegue ver até, olha que bacana, pessoal. Ele dá aqui o atendido em verde, o em vermelho aqui não atendido. Então dá para você bater o olho e ter uma ideia aí do que está acontecendo aí com as suas chamadas, né? Ó, o próximo relatório aqui, a gente vai nos relatórios de uso de canais. Isso aí. Nesse caso aí do de uso de canais, hoje em dia, com a tecnologia SIP, é, ele não tem mais tanta utilização quanto tinha antes com relação ao E1, tá? Ele serve principalmente para você verificar se a quantidade de chamadas de canais que você está utilizando está perto do limite contratado junto à operadora, tá? Normalmente hoje em dia, com as operadoras SIP, com a tecnologia SIP, você não tem uma limitação, uma grande limitação de canal. Com exceção quando você utiliza muitos canais, o call center é muito grande. Do contrário, você não tem mais aquela limitação que existia nos E1s, por exemplo. O E1, para quem não sabe, ele tem uma limitação de no máximo 30 canais por link. Então, aí sim, ele era muito importante para você saber se você estava perto desse limite ou tentando ultrapassar esse limite, porque aí seria necessária a contratação de mais canais, tá? Mas é importante esse relatório para você saber como que está a utilização dos canais de forma geral, saber às vezes precisa de uma ampliação ou não, tá? Então é bacana você estar acompanhando de vez em quando esses canais aí para ver se está tendo alguma limitação, tá? Nesse caso ele mostra as últimas 12 horas, tá? E os picos aí de chamada. Como aqui é uma operação bem pequena, né? Ela não consome, não tem tanto tráfego. Vocês podem ver que o pico aqui é 4, né, Ricardo? Exatamente, hoje é o pico de 4. Aí tem dias aí que você vai ter um pico de 5, 6, 10, alguma coisa do tipo, né? Mas isso aí é legal você estar olhando, como ele mostra as últimas 12 horas, no momento que você acessa o relatório, você consegue verificar qual que é o pico de chamadas aí. Então é legal estar acompanhando, se você tem uma operação onde você tem uma limitação de canais junto à operadora, é importante estar acompanhando isso aí, tá? Nesse caso aqui em específico, inclusive, é legal a gente salientar, é uma operação mais receptiva do que ativa, né? Então, quando é um receptivo, também dificilmente você tem limitação de canais por parte da operadora, tá? Mas é bacana ficar sempre de olho aí, dar uma olhadinha de vez em quando aí nesse relatório, Ah, show de beleza? bola.
Principalmente se tiver algum ruído na operação, dizendo, olha, cara, o cliente está reclamando e consegue falar, se olhar aqui você pode ver se está dentro do seu limite ou não. Exatamente. No caso de uma receptiva, você está ligando, tá dando número ocupado. A hora entra, a hora não entra. Você está percebendo que seus operadores estão quase todos eles falando, pode ser uma limitação de canal. Você consegue bater o olho, verificar isso aí. Em cima disso aí, você pega esses dados e manda para a operadora. Fala assim, ó, eu tô tendo alguma limitação. Às vezes isso aí não vem em contrato, nada, mas a própria operadora está te limitando. Com certeza. Não, show de bola. Próximo relatório aqui que a gente vai falar agora é um pouquinho sobre o relatório de resumo, né? Beleza. Vamos lá. Nesse relatório de resumo, você tem as informações relacionadas com os agentes, né? Na verdade, dos ramais, tá? E quantas chamadas ele fez, quantas chamadas ele recebeu e a duração dessas chamadas, tá? Nesse caso, de uma forma bem reduzida, tá? Por ramal, ele não leva em consideração o detalhe dessa chamada, né, o detalhe de cada chamada, simplesmente ele faz um apanhado geral de todos os ramais existentes. Isso aí também é bacana, por exemplo, se você quer só verificar só se o ramal está fazendo chamada, se ele está recebendo chamada, entendeu? Pontuar quantas chamadas ele fez, quantas chamadas ele recebeu dentro de um período de tempo. Mas não é um detalhado, né? É mais um visual, assim, de você bater o olho rápido e conseguir visualizar para ver se ele está recebendo ou não as chamadas, está fazendo as chamadas. Tá? Sim, bem bacana. Aqui é legal que você consegue acompanhar um operador, muito pessoal chama de blended ou double skill, né? Aqui, por exemplo, um operador que ele está numa fila de entrada, né? Ela é receptiva, e uma fila de ativo onde ele faz chamadas. Então você consegue mensurar mais ou menos quantas ligações eles fazem, né? Então acho que fica bem top, saber quanto tempo trabalhou, tudo. Um resumão, né? Do que tá rolando ali durante o dia. Isso aí é bem um resumo mesmo do dia aí, como é que foi a operação do dia. O próximo relatório que temos aqui é um relatório de ligações perdidas. Então, esse relatório aí, ele é o seguinte, baseado nas chamadas que você efetuou, o sistema vai registrar dentro das chamadas efetuadas aquelas que não foram atendidas, tá? Então você tem um ramal onde você pode virar para pessoa ou alguma coisa já pré-agendada, alguma coisa do gênero, e falar assim, ó, precisa ligar para aquele agendamento, enfim, alguma coisa do gênero, tá? E aí você consegue ver se aquele número foi discado ou não, tá? E quantas tentativas teve. Inclusive, Bicudo, põe aí na página, desce aí um pouquinho. Se você vê ali, ó, tá vendo? Se você tem as tentativas, ó, quanto tempo, a partir do momento que você abre o relatório, quanto tempo faz que aquela chamada, que foi feita uma tentativa para aquele número, tá? Então, por exemplo, se você pegar ali, ó, no momento que a gente tá vendo aqui agora, tiveram essas tentativas aqui de chamada onde o número não foi atendido. Tá? Para resumir em miúdos, o que eu falei outro dia para o cliente, né? Cara, esse relatório aqui, ele basicamente ele consegue te dar um norte se o cara fez retorno ou não para alguém. Exatamente. E o cara não atendeu. Então, liga lá pro Zé, dá um retorno pra ele lá. Aí o cara, beleza, vou dar. Cara, o bacana é que aqui você consegue saber o tempo, quanto tempo faz que ele tentou esse último retorno. Nesse caso aqui, a gente tem retornos aí de 32 segundos, né? Então, foi feito a última tentativa foi feita em 32 segundos antes da gente abrir o relatório, tá? Exato. A referência é a abertura do relatório, tá? Então, se a gente atualizar a tela aqui, ó, vocês podem ver que ele já mudou agora para 1 minuto e 3, né? Isso. Tá? Beleza, pessoal? Então esse é o relatório de resumo. Aqui nesse ponto, a gente está encerrando aqui o módulo ali do PABX, né? Aqueles relatórios mais gerenciais, mas ele é mais voltado ao sistema e para você poder entender um pouquinho sobre o funcionamento aí da plataforma.